mais uma polêmica envolvendo Renan Santos. Dessa vez, parece que quem não gostou das falas dele foram pessoas do estado de Santa Catarina. Vamos rodar o vídeo para ver exatamente o que ele falou antes da gente poder discutir. Essa barricada no meio de uma favela com o trilho do trem, isso aqui eu tô no Pará, eu tô no Rio de Janeiro ou eu tô em Santa Catarina, adivinha? Amigos, essa área controlada pelo crime é Santa Catarina, mais precisamente Criciúma, no bairro do Pinheirinho, que é tomado por facção e que hoje é uma área de craqueiro e distribuidor de droga. Como vocês podem ver, o zoom tá pegando aí, os craqueiros estão indo embora e os traficantes também. Mas hoje os moradores vivem sob o comando desse tipo de vagabundo. Tudo 2, Toma Jack, área dominada por facção criminosa, assim como toda Santa Catarina tá virando. Desde o último censo, mais de 50% de aumento de favela em Santa Catarina. A facção que domina aqui em Santa Catarina é o PGC, uma facção que é basicamente aliada do Comando Vermelho. Em Joinville, durante 60 dias numa operação de inteligência da guarda, 775 ônibus irregulares chegaram na cidade. E é justamente através desses ônibus irregulares que faccionados do Comando Vermelho vêm se refugiar aqui no estado de Santa Catarina. E aí você vê essas várias notícias aí do líder do Comando Vermelho do Pará ou do Amazonas matou alguém aqui no estado. A grande disputa que nós temos no Brasil é de duas ideias, dois tipos de país. É se o Brasil vira Rio de Janeiro ou se o Brasil vira Santa Catarina. Santa Catarina, nesse sentido, tá mais virando Rio de Janeiro do que o contrário. E isso preocupa bastante. Se nós não alterarmos as leis de processo penal e as leis penais e não declararmos inimigos os membros de todas as facções, eles vão tomar absolutamente todas as cidades. Inclusive cidades bem feitas e bem construídas, como é o caso de Criciúma. E você, de qualquer lugar do Brasil, deveria se preocupar. Não quer que Santa Catarina passe pelo mesmo processo que São Paulo passou? Então siga essa lógica aqui. Prendeu, matou. Novas leis, vamos pegar bandido, vamos pegar vagabundo e vamos evitar a favelização. Gostou dessa tese? Gostou dessa ideia? Então já compartilha esse vídeo. Vamos mudar essa situação. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Diogo, eu acho que esse vídeo, ele é muito intenso. Tem muitas coisas que a gente precisa discutir a respeito dele, né? Pra mim, na verdade, são dois os pontos principais. Essas acusações de xenofobia, que acho que vai muito ao encontro do que a gente tem discutido nos últimos dias, a respeito da diferença entre liberdade de expressão e, de alguma forma, ofensas específicas a determinados grupos. E o prendeu, matou. Eu achei, a gente estava até aqui, enquanto a gente assistiu o vídeo, a gente achou o tal do prendeu, matou, bastante chocante. Mas vamos começar com a história do preconceito e das ofensas, porque parece que tem uma deputada do PCdoB querendo protocolar uma denúncia contra o Renan Santos no Ministério Público, lá do estado de Santa Catarina, porque ela se sentiu muito ofendida pelas falas dele. Bom, falas que a gente goste, que alguns gostem, outros não gostem, tem em todos os lugares. Tô cansado de ver gente que diz que o problema do Nicolas, por exemplo, tem que ser resolvido na bala, que o problema de outros também, tem pena que a facada não foi bem dada, e assim tem em ambos os lados. Se a gente for achar que essas falas têm que botar as pessoas na cadeia, sendo que são falas nem dirigidas a nós pessoalmente, e sim a terceiros, que esses, a maioria das vezes, não se manifestaram contrários, não se sentiram ofendidos, ameaçados nem nada, a gente vai entupir a cadeia de pessoas que não deveriam estar lá e vai deixar as ruas ainda mais cheias de bandido de verdade, que esses sim deveriam estar na cadeia. A gente tem 280 mil ordens de prisão a serem cumpridas. Tem muita coisa a ser feita antes de começar a achar que vai resolver os problemas do Brasil calando essas pessoas. Você não precisa gostar. Você tem todo o direito de não gostar. E mais, eu não gosto de falas assim. Agora, eu jamais vou querer calar uma pessoa pela opinião. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto. Eu sou da turma que acho que se você, de alguma forma, ofende o outro, você pode construir o seu argumento sem precisar disso. Eu acho que, assim, eu, Ana Beatriz, não gosto deste tipo de discussão. Eu não gosto deste tipo de debate, porque, enfim, são questões de personalidade. Agora, você, de novo, falar que isso caracteriza uma grande ofensa, porque ele fala que Santa Catarina tá com vibes Maranhão. Assim, gente, será mesmo que o nosso país, que a nossa justiça tem que perder tempo e recurso, dinheiro, nosso dinheiro, discutindo esse tipo de coisa? Ou será que a gente não deveria pensar nessa liberdade de expressão numa forma um pouco mais... Porque, veja, ontem mesmo, né, Diogo? Ontem a gente mostrou uma fala do ministro Gilmar Mendes para
o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Falando sobre ele, né? Ele estava dando uma entrevista para um veículo de imprensa e falou sobre o Romeu Zema. E assim, absolutamente lamentável, absolutamente questionável. A mesma coisa o presidente Lula quando foi falar que o pessoal do Ceará era muito inteligente porque tinha cabeça grande. São coisas que, assim, não são as mais polidas de se dizer, que não são as mais agradáveis de se ouvir, mas será que isso é mesmo um ato ilícito? Será que isso é mesmo motivo de investigação, de denúncia, de ação, de indenização? É esse o país que a gente quer? Então, já tem lei para isso. E não é de hoje, é de muito tempo atrás, é de antes da televisão. Mudaram algumas regrinhas, né? Mas basicamente é a mesma legislação de antes de rádio, antes de TV. É a calúnia, a ofensa, a difamação. Ela é pessoal sempre. A ameaça também é pessoal. Não existe ameaça. Ameaça contra a sociedade é só de um governo. Tudo bem, fala, olha, eu ameaço jogar uma bomba no seu país. Não é o caso de um candidato ou de um simples blogueiro, seja o que for. A gente precisa entender um pouco mais isso e aceitar a diversidade. E mais, pensa um pouco. Um almoço de domingo na família, daqueles que de 20 pessoas, sabe aquelas famílias que tem 20, 25 pessoas almoçando, não sei o quê, bem no jeitão italiano, que todo mundo fala junto, etc. Solta uma discussão de bandidagem, de crime, tráfico de drogas, etc. Vai ter alguém dentro da sua casa que vai falar, só matando mesmo. E você vai falar, opa, pera um pouquinho, vamos para a delegacia? Você vai fazer isso com essa pessoa? Mas na internet é diferente. Por quê? Por que na família da gente podem falar essas maluquices? E falam. Na minha, eu sei que falam. E não é pouco, não. Eu sei disso. E é uma das coisas que eu debato muito. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que eu tenho para falar. Porque falam, mas bom senso não me interessa. É raiva, etc. É assim. Então, acho que é normal. Mas o sujeito é candidato. Não vota nele. Faz campanha contra. Você tem um monte de opções para resolver. Agora, eu quero calar essa boca dele porque ele ameaçou alguém, intimidou alguém. Não, esse problema não é nosso, gente. A diversidade é a melhor virtude do ser humano. A comparação oposta são as formigas, são as abelhas. Linda sociedade, mas não é o que a gente quer, aquela coisa mesmice e tudo. Eu quero diversidade, e para ter diversidade e para poder conviver com aqueles que eu gosto, eu tenho que tolerar aqueles que são muito diferentes de mim e que de repente eu descubro no meio deles umas coisas muito interessantes. É na arte, nas ideias, é na música e uma série de situações, na ciência. Então a diversidade é fundamental. Dizer quem pode ou não pode falar é nos tornar mais próximos de formigas. Eu acho que a gente tem dois problemas aqui que a gente pode discutir. O primeiro, de novo, e acho que você tocou num ponto que para mim é perfeito, é o seguinte, óbvio, se não for, e eu acho que assim, essa questão de repressão à liberdade de expressão, ela tem que ter uma limitação muito clara do tipo a propagação de notícias falsas, de informações falsas. Porque mesmo que a pessoa tem que se retratar, que tem direito de resposta, uma informação falsa, muitas vezes ela se propaga de maneira muito mais rápida do que essa retratação. Então eu acho que aí a gente tem um perigo, um prejuízo que é difícil de você conseguir reparar. Mas esse tipo de coisa, falou, cabeça grande, vibes Maranhão, como se Maranhão fosse uma coisa ruim, inclusive. Mas, enfim, aí esses grupos, se ofendidos, vão buscar a devida reparação e também é um direito deles fazer isso. Mas o ponto aqui é, nós que estamos de fora, que não nos sentimos ofendidos, mas que muitas vezes só achamos absurdo o jeito que a pessoa fala, o que ela fala, é muito simples. É só a gente não votar nessa pessoa. É só a gente não reeleger ou eleger essa pessoa. E eu acho que faz parte do debate público quem a gente quer que nos represente. Tem pessoas que querem aquele que vem do povo, aquele que elas se identificam com. E tem pessoas que acham que não. A gente teve até essa discussão outro dia aqui nos bastidores, né? Tem pessoas que acham que não, que tem que ter um distanciamento mesmo. Que a pessoa ela é presidente porque ela é diferente de mim, por isso que ela é o presidente e eu não sou. Então, assim, cada um tem a sua convicção a respeito disso e consegue exercer essa convicção por meio do voto. Se você não gosta do que o Renan Santos fala, você não vota nele. Se você gosta, você vota. Acho que a coisa é exatamente por aí, é simples assim, não pode ser diferente. E muito importante a gente entender que a segurança da gente
não vai depender de um chavão simplesmente. Muitas vezes a fala é muito forte, eu não gosto, eu não concordo, sem dúvida nenhuma, mas eu sei que não é nenhuma coisa que vai ser implementada de verdade, porque no final vem bom senso. É o tal do populismo, a gente vê que isso acontece com todos os candidatos, cada um na sua linha. Alguns começam a apontar um inimigo no exterior, outros começam a criar cada vez mais fantasia em cima do adversário aqui dentro, etc. E vão criando umas fantasias que a gente vai embarcando, mas na prática não é o que eles vão fazer no dia a dia de combater esses tais inimigos com a intensidade de que falam. Não defendo o populismo, lógico, mas também não vou achar que na hora que o Lula fala alguma coisa do Trump, quer dizer que ele vai fazer exatamente aquilo. A gente sabe que no fundo não é. E sabe o que me preocupa muito, Diogo, que na verdade é o segundo ponto que eu mencionei, é como a nossa justiça tem sido instável em discussões como essa. Porque ontem mesmo a gente estava discutindo sobre falas de parlamentares e as consequências tão distintas que cada parlamentar teve. E aí, a gente pode aqui fazer um papel de... Como é que a gente pode dizer isso? Um agente do caos. Não, porque foi a Erika Hilton que falou, então ela não sofre nenhuma consequência. Não, porque foi a mamãe que falou, então ele caiu fora, foi cassado. Mas a gente sabe que hoje, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma uniformidade nas decisões que tratam desses limites à liberdade de expressão. E isso acaba sendo muito perigoso. Porque imaginem só, no caso do Renan Santos, né? Ele tá aqui falando várias coisas que são controversas, podemos colocar dessa forma. E, de repente, alguém entra com um processo e, de alguma forma, ele perde os direitos políticos dele. E aí? Será que isso é justo? Ou será que o justo seria que cada um que se sentiu ofendido fosse atrás da sua justa reparação e que os eleitores tomassem uma decisão, se querem ele lá ou não, por conta das suas falas? Eu acho que isso acaba sendo um grande problema que a gente tem hoje, porque a gente não sabe direito quais são as consequências de uma fala. E quando eu falo de cassação de direitos políticos, isso é algo muito sério. Sem dúvida, quer dizer, você caçar o direito do político é um negócio que tem que entender todo mundo, é caçar o direito do eleitor. Porque o direito não é do político, o político está lá numa função. Se ele se aproveita, nós temos que corrigir as regras para que ele não se aproveite do cargo. Esse é um problema sério a ser discutido. Mas o direito político tirado de alguém é, no fundo, o direito político tirado do eleitor. E aí vem aquela coisa, se é um político sem expressão que não tem voto, ter o direito político ou não vai fazer diferença. Então deixa o direito com ele de uma vez. E se é um de expressão que tem bastante voto, é porque a sociedade quer discutir mais nesse caminho. Então não é um problema específico da pessoa, seria um problema da sociedade que não está sendo interpretado a direito pelos que estão encastelados lá em cima. Isso tem que ser entendido e tem que ser resolvido de uma maneira muito mais simples do que dizer a sociedade está querendo eleger esse aqui não é bom, então não deixa a sociedade eleger esse. E vai cortando e cortando e cortando. O que é isso? Isso, no fundo, é uma oligarquia, se não mesmo uma ditadura. Pensa bem nisso. A maioria quer algo que aqueles que decidem as regras acham errado. Quantas pessoas vão ter que ser presas? Quantos candidatos, pré-candidatos, quantos políticos vão ter que ser presos para que isso não aconteça? É sem fim um negócio desses. E o problema está em outro lugar, é lógico. Você não pode dizer que uma sociedade inteira é problemática. Não, e tem uma outra questão, né? Muito provavelmente, se uma pessoa, e eu não tô aqui falando especificamente do Renan Santos, antes que os felinos fiquem muito bravos comigo, mas assim, se uma pessoa, ela tem falas que podem ser interpretadas como preconceituosas, como xenofóbicas, como racistas, mas de alguma forma, ainda assim, ela se elege, de duas uma, né? Ou a população inteira gosta desse tipo de discurso, o que eu acho muito estranho, porque as pessoas são legais e boas e elas não querem o mal do outro. Ou este candidato, apesar desse tipo de comportamento, conseguiu levar para a população a promessa de uma sociedade melhor. Porque, de novo, né, eu acho que, assim, as questões sociais, elas são muito importantes para mim. Eu
Eu acho muito importante. Mas eu sei que para grande parte da população, a preocupação com questões sociais, ela vem depois que você consegue colocar comida na mesa. Depois que seu filho tá na escola. Depois que você chega na sua casa em segurança. E vamos combinar? Esses 3 pilares no Brasil atualmente estão bem complicados. Então é muito difícil para grande parte da população, nesse momento, a população brasileira, estou dizendo, estar preocupada com questões sociais. Acho, inclusive, que muitos estão se lixando para esse tipo de discussão, porque tem preocupações de sobrevivência, de subsistência. E, às vezes, um candidato que tem falas não tão polidas acaba trazendo promessas que, nesses pilares que a gente comentou aqui agora, trazem uma esperança maior. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.